Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje estaremos falando acerca do livro de Josué. O deuteronomista começa o exame da história pela conquista da terra. É um período perfeitamente balizado pelos discursos de cunho deuteronomista. Um colocado no princípio, lá no capítulo 1 do livro de Josué, e outro no final, no capítulo 23. Ou seja, o livro de Josué é primordialmente um escrito teológico. É uma representação da doutrina da aliança, construída na forma de relatos, discursos, ritos e ações guerreiras. Se o povo se mantém fiel à lei, Deus se mostra propício e a conquista avança. Se o povo descumpre seus compromissos, vem à tona o elemento punitivo da aliança e o exército recua. Costuma-se dizer que o verdadeiro protagonista do livro não é Josué, mas a terra, presente em todas as páginas. A entrada na terra é o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas e repetidas a Moisés. Testemunhamos ao ler o livro de Josué a gesta, a façanha épica de uma conquista. É um gênero literário. É por isso que a narrativa tem muita epopeia e retórica. Quer exaltar. Este livro não é produto de uma atividade literária no estilo moderno. Não foi composta de uma só vez. Há uma diversidade de autores. Aqueles que defendem uma escola deuteronomista ressalta isso. Havia, no entanto, um autor que a ciência bíblica chama de editor final. Então, ao contrário do que dizia Noff, que ele dizia que toda a história deuteronomista ela era obra de um único autor, aqui nós concedemos que temos pelo menos um editor final. O autor de Josué, nesses primeiros 12 capítulos, tomou como parte fundamental de seu livro antigas tradições orais sobre a conquista da tribo de Benjamim, que nós encontramos nos capítulos 2 ao 9, da tribo de Judá, no capítulo 10, e Naftali, no capítulo 11. Já a segunda parte, que pega do capítulo 13 ao 21, tem uma ordem eminentemente geográfica, embora seu propósito teológico não seja desprezível. Josué 24, do 1 ao 25, ao qual devemos acrescentar capítulo 8, versículos 30 ao 35, é a recitação de uma confissão de fé localizada em Siquém. Do jeito que o texto está, ele está cheio de elementos deuteronomísticos. Na verdade, Josué 24 é um duplo do capítulo 23. Você percebe que ao final do capítulo 23 é como se o livro estivesse sendo concluído. E aí você tem uma espécie de segunda conclusão lá no capítulo 24. Mas o capítulo 24 contém elementos antigos que podem vir do momento da instalação da monarquia. Assim, pode-se facilmente distinguir duas partes principais. Josué 2 a 12 contém um conjunto de relatos sobre a conquista da terra e seus preparativos, enquanto Josué 13 ao 22 apresenta especialmente listas a respeito da divisão da terra em 12 partes, segundo o número das tribos de Israel. Essas duas seções são enquadradas por discursos em Josué 1, discurso de legitimação de Josué por Adonai, e discurso de Josué ao povo, e em Josué 23, 24, dois discursos de despedida de Josué. Em Josué 23 temos o testamento de Josué sobre a possibilidade de perder essa conquista, bem de acordo com a teologia deuteronomista, e em Josué 24 contém o discurso de Josué em Siquém. Aqui em esquema podemos então ter a seguinte divisão do livro que nós encontramos nesse autor aqui, por exemplo. A terra prometida conquistada, do capítulo 1 ao 12, a terra prometida distribuída, 13 ao 22, e, finalmente, a terra prometida deve ser preservada em obediência à aliança. O que nós percebemos nos diversos comentaristas, independente do título que eles dão a essas seções, sempre você vai encontrar essa divisão do 1 ao 12, 13 ao 22 e 23, 24. Geralmente, o livro de Josué possui uma barreira. Sua linguagem extremamente permeada de violência parece contradizer o princípio da graça, já presente no Antigo Testamento, principalmente no livro de Deuteronômio, ponto de partida para toda a teologia da história deuteronomista. Entretanto,
Lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus escrita em linguagem humana, pois caso contrário não entenderíamos. O antigo Israel estava plenamente inserido no seu tempo, e os autores do livro de Josué fizeram uso da mesma linguagem e imagens que os povos a eles circunvizinhos. Isso explica por que no livro de Josué se encontra esse modo violento e terrível aos nossos olhos de narrar a entrada e a conquista da terra de Canaã, fazendo uso de um vocabulário militar. Oráculo de salvação dirigido a Saradom: não temas, eu sou Estitá de Arbela, que põe teus inimigos aos teus pés. Oráculo dirigido a Josué: não temas, pois eu os entreguei a ti, nenhum deles resistirá diante de ti. Podemos, portanto, concluir que a primeira versão de Josué 1 ao 12 constitui uma adaptação judaica dessa linguagem militar que encontramos nos documentos neo-assírios e neo-babilônicos. De tantos debates acerca da questão moral, ética envolvida nesse extermínio dos cananeus, essa é uma das explicações que é encontrada hoje dentro da teologia bíblica. A data da redação mais plausível para a primeira versão de Josué é a do reino de Josias. Josias pôde se beneficiar durante seu reinado de um enfraquecimento do Império Assírio. Parece que Josias tentou recuperar mano militar, ou seja, pela mão militar, uma parte do antigo reino do norte, que se tornara província assíria desde 722 a.C. Assim, ele parece ter sido bem-sucedido em ocupar, durante algum tempo, a zona fronteiriça ao sul do antigo reino de Israel, de Jericó a Betel. Ora, trata-se aí exatamente do território que serve de teatro aos relatos de conquista detalhados lá em Josué, do 6 ao 8. Esses capítulos podem, portanto, ser enxergados como legitimando a ocupação de Jericó e de Betel por Josias. É de notar ainda que o Josué dos capítulos 1 ao 12 é claramente descrito com características reais e representa, nesse sentido, uma alusão velada a Josias, como já havia visto Nelson. Assim como qualquer rei do Oriente Próximo que parte para a guerra, Josias recebe um oráculo de assistência divina e nos relatos de batalha é apresentado como igual aos reis inimigos. Além disso, Josué é apresentado como um efraimita, ou seja, um homem do norte, o que permite à dupla Josué e Josias simbolizar o Reino Unido de Israel e Judá.